209. Viver em outro mundo. Capítulo 1135. Fala Clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado nó sublinhado. Depois que o guerreiro subiu na arena, ele olhou para Zhao Ai em silêncio por um tempo. Então disse: Zhao Ai, você é forte, muito forte. Mas não sou fraco também. Você é bem arrogante. Se recusar usar uma arma será sua maior desgraça. Você deveria saber que estes não são mais os reinos inferiores. Os magos que não usam armas não terão nenhuma conquista, mesmo se você for um gênio. Zhao Ai apenas ouviu o guerreiro do campus símbolo malvado. Então depois que o guerreiro parou de falar, Zhao Ai sorriu levemente e disse: não estou me recusando a usar minha arma. Mas sua força não é o suficiente para fazer eu tirá-la. Após ouvir Zhao Ai, o guerreiro não pôde deixar de encarar. Sua expressão afundou. Então disse: ótimo então, deixe-me fazer meu movimento. Ele levantou sua lança e se preparou para atacar. Quando viu isso, Zhao Ai balançou com calma sua mão e murmurou: escudo. Junto com suas palavras, um escudo apareceu na sua frente. Esse escudo não era tão grosso quanto um escudo de formação de 5 camadas, mas ainda não parecia fraco. O guerreiro do campus símbolo malvado, então estocou sua lança para frente, mirando na direção do escudo de Zhao Ai. O que ele liberou ainda era Ki de espada. O Ki de espada apenas era uma descrição geral, portanto, era usado por qualquer guerreiro no campo máquina ao liberar um ataque. Zhao Ai apenas ficou atrás do seu escudo e recebeu o ataque com um sorriso. O ataque nem mesmo moveu o escudo, não houve nenhum movimento. Quando o guerreiro símbolo malvado viu isso, ele encarou. Neste momento, de repente ouviu uma voz vindo atrás dele: lança. Ele se virou, já que sentiu um frio afiado atrás do seu pescoço. Ele soube muito bem que o oponente tinha uma arma apontada nas suas costas. Se ousasse se mover, então o outro lado não se importaria em atacar. O guerreiro do campus símbolo malvado imediatamente levantou suas mãos e disse: tudo bem, admito a derrota. Quando disse isso, Zhao Ai retirou sua magia. Então seu corpo piscou e apareceu na frente do guerreiro. Eu aceito. O guerreiro do campus símbolo malvado murmurou: então esse é o Zhao Ai. Quando disse isso, ele começou a descer da arena. Zhao Ai permaneceu na arena e não disse nada. Neste momento, os 8 participantes restantes se entreolharam. Eles pareciam não saber o que fazer. Aqueles assistindo do lado conseguiram ver tudo o que aconteceu. Zhao Ai só usou 2 feitiços comuns. Um era o escudo do elemento metal enquanto o outro do elemento sombrio. Zhao Ai usou seu escudo para distrair seu oponente. Então usou magia negra para atacar o inimigo com uma lança por trás. O processo inteiro pode-se dizer muito simples. Porém, essa era a coisa mais difícil que um mago podia fazer quando lutava. Todas as batalhas não duraram muito tempo. Até mesmo navios de guerra têm fornos de reator que precisam de combustível. E esse combustível era limitado, colocando um tempo limite em quanto tempo o navio poderia lutar. Especialistas eram iguais. Quer sejam magos ou guerreiros, seu ki de batalha e força espiritual poderia esgotar. Por causa disso, eles não poderiam lutar por muito tempo. Um bom exemplo disso foi a luta de Zhao Ai contra Edison. Os dois quase se mataram de exaustão. Quando o guerreiro do campus símbolo malvado deixou a arena, os outros ficaram perdidos por um tempo. Embora a luta não tenha sido curta, ela não foi o que esperavam também. Eles já sabiam que Zhao Ai era forte, então pretendiam fazer a primeira pessoa consumir sua força espiritual. Mas agora, parece que esse plano era inútil. Isso fez os outros participantes não terem ideia do que fazer. Mesmo que os participantes estivessem atordoados, isso não significava que o tempo não estava contando. O computador começou a contagem de 1000 mais uma vez. Se ninguém emitisse um desafio até o momento que o computador terminar a contagem regressiva, então o Zhao Ai seria o campeão. O temporizador continuou a contagem. No entanto, os 8 participantes abaixo na arena ainda estavam se entreolhando com desânimo, que era a mesma situação que estavam no começo. Kadju não pôde deixar de elogiar Zhao Ai em sua mente. A primeira vitória de Zhao Ai foi impecável. Não só acabou rápido,
mas também foi tão limpa e organizada que causou muita pressão nos outros participantes. Agora, eles precisavam pensar muito sobre desafiar Zhao Ai. Pode-se dizer que Zhao Ai usou essa tática para ganhar tempo para si. Também podia ser uma tática para colocar pressão no próximo desafiante. Calma. Uma calma aterrorizante. Isso foi o elogio feito por Kadju. Embora a luta parecesse simples, Kadju viu algo diferente. O torneio de desafio pode ser considerado uma competição injusta. A pessoa na área seria desafiada repetidamente por várias pessoas, desgastando no processo. Portanto, a primeira pessoa na arena geralmente estaria na pior situação enquanto o último se beneficiaria. Contudo, Zhao Ai foi muito calmo nesta primeira batalha de desafio. Em troca, isso criou uma enorme pressão nos próximos desafiantes, fazendo-os hesitar. Isso fez Zhao Ai ganhar mais tempo para si. Esse era o melhor método para alguém que queria sobreviver numa situação que era designada a desgastá-lo. Finalmente, quando o contador chegou em 200, o segundo desafiante subiu na arena. Essa pessoa também era do campus símbolo malvado. O campus símbolo fantasma e símbolo malvado tinha 2 competidores no torneio de desafio. Agora, os 2 participantes do campus símbolo malvado subiram na arena. Para ser honesto, Zhao Ai não gostava das pessoas do campus símbolo malvado. Na verdade, ele não se importava com as pessoas dos outros acampamentos. Ele nem mesmo se ressentia do campus símbolo fantasma. Eram só aqueles que queriam matá-lo que ele precisava matar. Zhao Ai viu que a outra pessoa não parecia estar com vontade de falar, então decidiu permanecer em silêncio. Ele apenas fez uma reverência e então fez o gesto para começar. O guerreiro ainda estava olhando intensamente para Zhao Ai e não emitiu nenhuma resposta. Quando viu isso, Zhao Ai decidiu fazer o primeiro movimento. Ele balançou a mão e liberou uma formação mágica. Uma lança começou a partir da formação e foi direto no inimigo. O guerreiro permaneceu ali e não teve nenhuma intenção de escapar. Quando a lança estava perto de atingi-lo, balançou a espada e enviou um ki de espada. Zhao Ai teve que reconhecer que a magia de metal do campo máquina tinha um poder de ataque muito forte. Embora sua lança não pudesse ser comparada ao ki de espada do guerreiro inimigo, seu poder era equivalente a um guerreiro de primeiro nível. Vendo o inimigo desviar a lança sem esforço, Zhao Ai soube que o outro certamente era um especialista. Os 2 olhos de Zhao Ai estreitaram. Ele sabia que a outra parte estava planejando fazer. Eles planejavam aguentar o máximo possível para consumir a energia de Zhao Ai. Porém, Zhao Ai não se importou. Ele só balançou sua mão e liberou uma bola de fogo na direção do guerreiro. O guerreiro se iluminou com ki de batalha amarelo terra. Sua espada longa também ficou amarelo terra antes de cortar uma bola de fogo. Mas ao mesmo tempo, Zhao Ai liberou uma formação de 5 camadas. Contudo, essa formação não era como as outras formações de ataque. A maioria das formações de ataque liberariam um ataque na direção do inimigo. Por outro lado, essa formação fez o guerreiro do campus símbolo malvado afundar na arena. Quando o guerreiro viu essa formação, não pôde deixar de encarar. Ele conseguiu identificar que era uma formação de elemento terra. Todavia, a arena de vida e morte era feita de metal. Como essa formação de elemento terra poderia ser útil? Enquanto estava intrigado, o guerreiro subitamente sentiu o ferro abaixo do seu pé virar areia movediça, fazendo seu corpo afundar. O guerreiro ficou surpreso. Ele não conseguiu entender como o feitiço de Zhao Ai poderia transformar a arena de metal em areia movediça. Porém, não teve tempo para pensar sobre isso. O guerreiro exerceu sua energia para voar. Mas naquele momento, a areia movediça de repente virou uma cama de espinhos. Era, na verdade, uma formação combinada. Logo depois que o guerreiro conseguiu voar para fora, a terra abaixo dele começou a tremer. Então um enorme espinho de metal voou, disparando na direção do guerreiro. O guerreiro ficou muito surpreso. Mas assim que estava prestes a agir, descobriu que já era muito tarde. Zhao Ai acabou de liberar uma formação de 10 camadas, a chuva de flecha ardente. Essa chuva de flecha era a mesma formação que Zhao Ai usou contra Luzi. Por causa disso, o guerreiro estava ciente do seu poder. Vendo que Zhao Ai estava prestes a ativar a formação, o guerreiro rapidamente levantou sua mão e disse: "Admito a derrota." Assim que a voz do guerreiro desvaneceu, Zhao Ai retirou a formação. A arena de vida e morte retornou à sua calmaria.
O guerreiro se curvou para Zhao Ai e começou a descer da arena. Zhao Ai apenas ficou ali aguardando o próximo concorrente. Mas desta vez, não precisou aguardar muito tempo. Os outros participantes pareciam ter percebido que esperar muito tempo apenas beneficiaria Zhao Ai. Por causa disso, outro participante imediatamente saltou na arena. Desta vez, era um mago do campus símbolo fantasma. A batalha prosseguiu sem nenhuma surpresa. Embora o mago tivesse um cajado com uma formação de 10 camadas dentro, ainda não era uma ameaça para Zhao Ai. Afinal, uma formação inscrita não era parte da força do mago. Tudo ainda dependia da habilidade de combate da pessoa. Viver em outro mundo. Capítulo 1136. Nenhum acidente aconteceu no torneio de desafio. Com a força esmagadora de Zhao Ai, ele foi capaz de se tornar a última pessoa na arena. O torneio de desafio permitiu aos acampamentos do salão externo da família Ashley ver a força de Zhao Ai. Sem usar nenhuma arma ou item de apoio, ele foi capaz de vencer contra os 9 desafiantes. Isso foi algo que aconteceu pela primeira vez nas qualificatórias da família Ashley. Logo após o torneio, foi a cerimônia de recompensa, realizada na arena de vida e morte. Thunder Ashley entregou o prêmio pessoalmente para Zhao Ai. Na verdade, o prêmio era apenas uma formalidade. Zhao Ai já tinha o líquido prateado, então realmente não precisava de nada. Contudo, pode-se ver que Margaret tinha alguma influência em Thunder Ashley. Portanto, Thunder Ashley decidiu dar algo para Zhao Ai. E o prêmio também era algo especial. A primeira parte do prêmio era um bônus considerável, enquanto a segunda parte não era um item. Ao invés disso, era um chip que registrava os conjuntos de formações secretas da família Ashley. Essa recompensa foi proposta por Desbarres. E Thunder Ashley não teve nenhum problema com isso. Na mente de Thunder Ashley, Zhao Ai já estava estabelecido como uma pessoa da família Ashley. Zhao Ai era um membro do campus símbolo ósseo. Ao mesmo tempo, ele tinha um relacionamento com Margaret. Além dessas duas coisas, houve outro motivo para Thunder Ashley dar a Zhao Ai os conjuntos de formações da família. Como ele recebeu os conjuntos de formação da família, Zhao Ai não podia mais pensar em deixar a família Ashley. Se fizesse, quer seja pelo líquido prateado ou os conjuntos de formações, Thunder Ashley usaria a força da família inteira para destruí-lo. Zhao Ai também entendeu a mensagem de Thunder Ashley. Portanto, não foi educado e aceitou o chip alegremente. E assim, as qualificatórias da família Ashley terminaram. Assim que a cerimônia terminou, ao invés de retornar para o campus símbolo ósseo para celebrar com Tawang Tianxian, Zhao Ai foi com Desbarres ver Thunder Ashley. Thunder recebeu Zhao Ai dentro do seu escritório. Depois que entraram, rapidamente fizeram uma saudação. Thunder Ashley assentiu, então balançou a mão e disse: "Sente." Desbarres permitiu Zhao Ai sentar. Thunder Ashley ficou ali e avaliou ele. Depois de algum tempo, abriu sua boca e disse: "Ouvi que você tem estado muito próxima da Margaret." Zhao Ai encarou. Ele não esperava que Thunder Ashley fosse tão direto. Mas ainda assentiu e disse: "Sim. A senhorita Margaret é minha instrutora, e nosso relacionamento é muito bom." Thunder Ashley levantou as sobrancelhas e disse: "Apenas sua instrutora?" Zhao Ai balançou sua cabeça e disse: "Não só minha instrutora. Passei a me preocupar com a senhorita Margaret, ela é uma amiga preciosa." Os olhos de Thunder Ashley cintilaram por um momento e perguntou: "Então apenas uma amiga?" Zhao Ai sorriu amargamente e disse: "Ela é apenas uma amiga agora. Mas quanto ao futuro, ninguém sabe." Thunder Ashley olhou para a expressão de Zhao Ai e não aguentou a risada. "Bom, garoto, não esperava que você dissesse isso." "Ah, bom." Zhao Ai não fez nenhum barulho. Desbarres se virou para Thunder Ashley e disse: "Jovem mestre." Thunder olhou para Zhao Ai e disse: "Permito que você fique próximo da Margaret. Contudo, tenho um pedido." Quando disse isso, o olhar de Thunder ficou frio. Então continuou: "Você tem em mãos a arma suprema do grande mestre Languyen. E ao mesmo tempo, você tem os conjuntos de formações secretos que a família coletou por muitos anos. Você deve entender que agora você é alguém da família Ashley. Se você ousar trair a família Ashley, então farei o que puder para tirar sua vida." Zhao Ai assentiu, mas não disse nada. Thunder continuou: "Recentemente, a família Ashley não teve bons resultados nas qualificatórias do reino da competição para iniciantes dos 6 reinos.
Quero deixar esse assunto para você resolver. De 100 pessoas que se qualificarão para o reino, quero você no top 10. Zhao Ai franziu as sobrancelhas. Vendo ele franzir, o coração de Desbarres acelerou. Ele sabia que Thunder Ashley não queria que as pessoas o desapontassem. Se Zhao Ai não conseguisse isso, então Thunder Ashley certamente ficaria furioso. Quando viu Zhao Ai franzir as sobrancelhas, Thunder Ashley sentiu sua raiva aumentar. Mas bem naquele momento, Zhao Ai abriu sua boca e disse, top 10 nas qualificatórias. Isso é fácil, então vou ficar no topo da competição para iniciantes dos 6 reinos. Thunder e Desbarres ficaram atordoados. Eles não esperavam tamanha ambição de Zhao Ai. Desbarres rapidamente disse, pequeno Ai, você sabe como as pessoas dos outros reinos são poderosos, certo? Você está confiante no líquido prateado? Com o líquido prateado, Zhao Ai agora podia usar formações de 100.000 camadas à vontade. Porém, o que Zhao Ai disse para Desbarres e os outros era que ele só podia usar formações de 10.000 camadas. Deve-se saber que essa habilidade estava no topo do campo máquina. Contudo, Desbarres entendeu que mesmo que Zhao Ai pudesse usar uma formação de 10.000 camadas, lutar contra as pessoas do reino do cultivo ainda seria difícil. As pessoas do reino do cultivo também consideravam a competição como uma questão muito importante. Eles deliberadamente treinariam novos ascendentes só para a competição. Eles selecionariam participantes no momento que ascendiam. Então treinariam e forneceriam incontáveis pílulas, técnicas e recursos. Tudo isso só para que pudessem conquistar bons resultados na competição para iniciantes. Com essa configuração, Desbarres acreditava que Zhao Ai ainda seria derrotado, não importa quantas camadas suas formações da teoria mágica tivessem. Depois que ouviu Desbarres, Zhao Ai balançou sua cabeça. Então ele respondeu, mesmo se eu não puder lançar muitas formações de camadas, ainda estou confiante. Vou tentar meu melhor para vencer. Também quero ver como a teoria mágica se compara aos outros reinos. Thunder Ashley olhou para Zhao Ai, então riu e disse, bom, é isso que quero ouvir. Meu requisito para você é o mesmo. Contanto que você entre no top 10 nas qualificatórias do reino, não vou me colocar entre você e a Margaret. E se você realmente entrar no top 10 da competição para iniciantes, então não só a família Ashley, mas todo o campo máquina te dará um enorme presente. Zhao Ai assentiu, então Thunder Ashley disse, também, as qualificatórias do reino não são uma piada. Existem mais de 10 milhões de participantes. Se não se cuidar, então você certamente sofreria uma perda. Zhao Ai assentiu. Thunder Ashley balançou sua mão e disse, tudo bem, você pode voltar. Zhao Ai e Desbarres se levantaram e saíram depois de fazerem uma saudação. Assim que Zhao Ai e Desbarres estavam no carro, Desbarres se virou para Zhao Ai e disse, pequeno Ai, você é muito irresponsável. Se você não alcançar no top 10 na competição para iniciantes, então o que eu farei? Você precisa tomar cuidado com suas promessas da próxima vez. Zhao Ai sabia que Desbarres tinha boas intenções, então não refutou suas palavras. Contudo, já tinha tomado sua decisão. Quando os dois chegaram no campo símbolo ósseo, eles descobriram que todos estavam em um humor festivo. Todo mundo estava tão feliz que era possível pensar que ganharam o primeiro lugar. Desbarres e Zhao Ai não aguentaram e riram. No entanto, o sorriso de Desbarres era agridoce. Desbarres tinha feito demais para o campus símbolo ósseo. Mas mesmo assim, o acampamento ainda estava indo mal nos últimos anos. Sendo suprimidos pelas outras pessoas realmente o deixou desconfortável. Agora, com Zhao Ai, o campus símbolo ósseo estava começando a ficar acima dos outros acampamentos. Isso fez todos se sentirem orgulhosos e exaltados. Vendo que Zhao Ai e Desbarres chegaram, o povo do campus símbolo ósseo aplaudiu e os recebeu. Zhao Ai não conseguiu ouvir ninguém. Com muitas pessoas presentes, todos pareciam estar murmurando. Desbarres sorriu após ver todos. Então disse alto, tudo bem, todos vão para o salão de jantar. Vamos beber até desmaiar. Todos comemoraram. Os guerreiros vieram e levantaram Zhao Ai e Desbarres antes de carregar eles na direção do salão de jantar. Taoang e Tia Sheng já estavam dentro do salão. Além disso, a comida tinha sido preparada. Além de Taoang e Tia Sheng, Margaret também estava dentro do salão de jantar. Naturalmente, o motivo de Margaret estar aqui era Zhao Ai.
Quando viu Margarete, Desbarres sorriu levemente e então se virou para Zhao Ai e disse: Pequeno Ai, vá acompanhar a senhorita Margarete. Tawang, Tia Xiang, vocês vêm comigo. Então os três começaram a sair da área. Margarete ficou um pouco envergonhada, mas ainda sentou na mesa com Zhao Ai. Quando todos viram Zhao Ai e Margarete juntos, eles não ousaram intervir. Depois de sentar, Margarete virou sua cabeça para Zhao Ai e disse: Aquela pessoa conheceu você? Zhao Ai sabia que Margarete estava falando sobre o patriarca Tunder. Ele assentiu e disse: Sim, o patriarca pediu para me conhecer. Margarete ficou ansiosa e perguntou: Sobre o que vocês conversaram? Quando viu a expressão tensa de Margarete, Zhao Ai sorriu e deu sua resposta: Não muito. Mas o patriarca me deu uma tarefa. Ele quer que eu entre no top 10 nas qualificatórias do reino. Quando Margarete ouviu Zhao Ai, ela relaxou. Mas ainda não estava convencida. Só isso? Zhao Ai sorriu e disse: Certo, só isso. Mas ele disse que se eu entrar no top 10 da qualificatória, ele não ficaria entre nós. As palavras de Zhao Ai fizeram Margarete encarar. Então seu rosto ficou vermelho quando baixou a cabeça e perguntou: Ele realmente disse isso? Zhao Ai riu. Ele disse: Você pode perguntar ao Lorde do campus se quiser. Margarete apenas assentiu e não fez nenhum barulho. Zhao Ai olhou para Margarete, então sorriu amargamente e disse: Margarete, preciso ser honesta com você. Tenho esposas que amo nos reinos inferiores. Se você gosta de mim, então você precisa se preparar para me compartilhar com elas. Margarete assentiu e disse: Eu entendo. Sua voz era muito baixa, mas firme. Zhao Ai não pôde deixar de sorrir amargamente. Ele sabia que Margarete certamente estava pensando que Laura e as meninas foram deixadas para trás nos reinos inferiores. Ela pode estar pensando que ele estava falando compartilhar espiritualmente. Ela não esperaria que Zhao Ai trouxesse as meninas com ele. Viver em outro mundo. Capítulo 1137. 3 dias passaram desde o fim das qualificatórias da família Ashley. Neste momento, Zhao Ai já era uma celebridade na família. Ele era chamado de o iniciante mais forte no salão externo. O motivo pelo qual todos acrescentaram iniciante foi porque os acampamentos do salão externo também tinham velhos ascendentes que eram muito fortes. Todos pensaram que seria impossível Zhao Ai derrotá-los. Portanto, apenas lhe deram o título de iniciante mais forte. Era apenas Desbarres e algumas outras pessoas que entendiam que não só de todo o salão externo, mas Zhao Ai seria um dos especialistas mais fortes no campo máquina se usasse o líquido prateado. Porém, esse assunto era um segredo, ninguém ousaria revelar isso. Também, nos últimos dias, o campo símbolo ósseo estava imerso em um humor festivo sem fim. É claro, a coisa mais invejável no campo símbolo ósseo era o relacionamento de Zhao Ai com Margarete. No momento, todos já consideravam Zhao Ai e Margarete um casal. Todos podiam ver que os dois estavam juntos quase todos os dias. As qualificatórias do reino do campo máquina aconteceriam em 2 meses. Nesses 2 meses, a família Ashley, bem como as outras famílias, coletariam informações sobre os outros competidores da competição. E nesses 2 meses, a família limitou as atividades de Zhao Ai. Se Zhao Ai quisesse fazer algo, então precisava ser aprovado pela família. Em resumo, a vida de Zhao Ai tinha voltado ao normal. Zhao Ai também encontrou uma chance para retornar à academia para ver Jins e os outros. Jins e o pessoal também estavam cientes das conquistas de Zhao Ai. Eles não pensaram que Zhao Ai ficaria tão forte em poucos meses após ascender. O progresso de seu amigo naturalmente os deixou muito felizes. Jins e os outros também estavam indo muito bem ultimamente. Eles já alcançaram um estado de ser capaz de superar outros. Além disso, com o jeito que Zhao Ai estava cuidando deles, eles já o consideravam como um amigo e membro da família. Por causa disso, o progresso de Zhao Ai deixou eles felizes. Depois de uma curta reunião com Jins e os outros, Zhao Ai retornou para o campo símbolo ósseo para voltar ao seu treinamento. No entanto, ele sabia que se fechar neste ponto seria inútil. E agora que tinha se tornado um membro do campus símbolo ósseo, queria fazer algo. Era impossível para o campus símbolo ósseo se desenvolver se eles apenas contassem com dinheiro. Eles ainda precisavam fazer missões. E através dessas missões, lentamente ganhariam reputação. Então, quando uma missão especial surge, alguém pode vir e se aproximar do acampamento. Depois das qualificatórias da família,
O campo símbolo ósseo experienciou um ponto baixo emissões feitas. Até mesmo Tia Cheng, a pessoa encarregada das missões no campus símbolo ósseo, tirou um descanso. Com as qualificatórias do reino acontecendo em 2 meses, Zhao Ai não queria passar o tempo inteiro praticando. Praticar não era produtivo para ele. O que é produtivo era fazer missões e conquistar contribuições para o campus símbolo ósseo. Por causa disso, quando retornou da academia, ele imediatamente foi procurar Desbarres. Desde que Desbarres era o gerente do salão externo e lorde do campus símbolo ósseo, era o suficiente para Zhao Ai se aproximar dele. Vendo Zhao Ai procurando por ele, Desbarres contemplou por um momento antes de dizer: Pequeno Ai, por que você está aqui? Você precisa de algo? Zhao Ai sorriu levemente e disse: Lorde do campo, tenho algo para discutir. Desbarres franziu a testa: O que é? Farei meu melhor para te ajudar. Vendo a reação de Desbarres, Zhao Ai sorriu levemente e disse: Lorde do campo, desde que entrei no acampamento, ainda preciso fazer uma missão. Eu não poderia justificar isso. Desde que as qualificatórias do campo máquina não vão acontecer tão cedo, gostaria de aproveitar essa oportunidade para fazer uma missão. Quando ouviu isso, Desbarres pensou ter entendido errado. Ele franziu a testa e disse: Você quer fazer uma missão? Você não tem que se preparar para entrar no top 10 das qualificatórias do reino em 2 meses. Zhao Ai sorriu e disse: Isso não é um problema. Atualmente estou em um gargalo. Mesmo se me fechar, seria um problema. É melhor eu fazer missões e experienciar combate real. Dessa maneira, também posso me familiarizar com o líquido prateado. Após ouvir Zhao Ai, Desbarres assentiu e disse: Tudo bem, eu concordo. Mas você precisa consultar o Tia Cheng. As missões do acampamento estão sendo gerenciadas por ele. Zhao Ai assentiu e foi encontrar Tia Cheng. O escritório de Tia Cheng também estava dentro do quartel-general do acampamento. Ele recebeu a tarefa de pegar e entregar missões para o acampamento. Também havia missões particularmente importantes que precisavam ser gerenciadas pessoalmente por ele. As missões de Tia Cheng não eram muito cruciais. Geralmente, ele entregaria missões em grupo, realizadas em nome do campus símbolo ósseo. Ele não participaria das missões que eram pegas em seu próprio nome. Neste momento, Tia Cheng estava processando documentos em seu escritório. Então de repente, a porta abriu e uma pessoa entrou. Tia Cheng olhou para cima e ofegou. Ele não esperava que Zhao Ai viesse procurar por ele. Contudo, Tia Cheng se recuperou rápido. Ele olhou para Zhao Ai confuso e disse: Pequeno Ai, o que te traz ao meu escritório? Você quer beber? Deixe-me terminar isso primeiro. Zhao Ai sorriu levemente e disse: Irmão mais velho Tia Cheng, preciso te pedir uma bebida sempre que te vejo. Desta vez, não vim beber, quero pedir uma missão. Tia Cheng encarou. Ele estava intrigado, por isso perguntou: Você quer uma missão? As qualificatórias do reino vão acontecer logo. Seria melhor você ficar no acampamento. Zhao Ai respondeu: Irmão mais velho Tia Cheng, neste ponto, praticar é inútil para mim. Portanto, quero fazer missões para ganhar experiência de batalha. Isso também me permitiria me familiarizar mais com o líquido prateado. Após ouvir Zhao Ai, Tia Cheng assentiu e disse: Tudo bem. Afinal, com o líquido praticado, não seria um problema para você sobreviver na competição para iniciantes. Posso te dar uma missão. Que tipo de missão você quer? Naturalmente, a confiança de Tia Cheng no líquido prateado era muito maior que sua confiança em Zhao Ai. Porém, ainda não estava confiante na performance do campo máquina na competição para iniciantes dos 6 reinos. Zhao Ai não disse nada sobre isso e apenas sorriu suavemente e disse: Nunca peguei uma missão antes, então vou deixar a escolha para você. Uma missão em grupo seria boa. Contudo, precisa ser um pouco difícil. Ou então não serei capaz de me familiarizar com o líquido prateado. Tia Cheng pensou por um momento e disse: Uma missão em grupo seria bom. Dessa maneira, você pode fazer o povo cuidar de você. Verei quais missões temos disponíveis. Tia Cheng abriu o computador e procurou por um tempo. Então seus olhos brilharam de repente. Ele se virou para Zhao Ai e disse: Pequeno Ai, essa missão é muito adequada para você. Você finalmente pode se vingar. Zhao Ai respondeu: Vingança? Isso envolve a família Zhang? Tia Cheng assentiu: Certo. É uma missão interna da família Zhang.
Eles precisam escoltar uma frota de 10 cargueiros médios para o planeta Luke do seu quartel-general no planeta Adam. Eles enviarão pessoas do seu salão externo para essa missão. O que precisamos fazer é nos disfarçar como piratas para atacar a frota deles. Não há outro propósito para essa missão além de chocar a família Zhang. Então você está interessado? Isso fará você ir contra um navio de batalha. Além disso, é uma missão em grupo. Os dois olhos de Zhao Ai brilharam. Bom, estou interessado. Certo, quem mais vai pegar essa missão? Tia Cheng sorriu levemente e disse, estarei indo. E além do campus símbolo ósseo, os outros acampamentos também vão enviar seu próprio povo. O comandante desta missão é um membro central da família. Mas as pessoas do campus símbolo ósseo agirão juntas. Você vai entrar? Zhao Ai riu e disse, claro que vou entrar. Não perderia essa oportunidade. Mas se abatermos um navio de batalha, como a conquista será lhe dada? Tia Cheng olhou estranhamente para Zhao Ai e disse, bom, parece que você está preparado para ir ao extremo. Fique tranquilo, contanto que você seja capaz de abater um navio de batalha, tudo deixado para trás será entregue para o campus símbolo ósseo. Você pode não saber, mas navios de batalha modificados podem render um bom preço. E mesmo se não vendermos, ainda podemos usá-los. Zhao Ai assentiu, então está resolvido, vou participar. Quando começamos? Tia Cheng sorriu levemente e disse, partimos em 5 dias. Zhao Ai assentiu, tudo bem, então estarei esperando. Então se virou e saiu. Assim que voltou para sua casa, Zhao Ai descobriu que Margaret já estava esperando por ele. Após ver Zhao Ai, Margaret se levantou e disse, onde você foi? Por que não encontrei você? Zhao Ai sorriu e disse, fui ver o Lorde do Campo. Como as qualificatórias ainda estão a 2 meses de distância, decidi fazer algumas missões. Acabei de encontrar o irmão mais velho Tia Cheng. Vamos partir em 5 dias. Quando Margaret ouviu Zhao Ai, ela não pôde deixar de dizer, qual é a missão? E o Lorde do Campo concordou. Margaret já sabia sobre o líquido prateado, então depois de pensar sobre isso por algum tempo, ela disse, vou ir na missão também. Zhao Ai encarou e disse logo em seguida, por que você vai na missão, e se algo acontecer? E mesmo se você quiser, o Lorde do Campo pode não concordar. Margaret zombou e disse, não me subestime. Sou uma maga de 4º nível. Vou ver o tio agora. Então se virou e saiu. Zhao Ai inicialmente queria impedi-la, mas decidiu desistir. Zhao Ai sorriu amargamente e entrou no espaço. As meninas imediatamente o receberam. Laura olhou para ele e disse, irmão Ai, por que não acha uma oportunidade para trazê-lo ao espaço? Zhao Ai olhou para Laura e forçou um sorriso, vamos esperar. Ela não é adequada para o espaço agora. Vocês não estão ficando mais ansiosas que eu? Laura sorriu e disse, apenas queremos ver a reação dela após ver o espaço. Zhao Ai sorriu amargamente e não soube como responder. Zhao Ai conversou com as meninas um pouco antes de sair. Ele sabia que Margaret já deveria estar voltando. E assim que Zhao Ai saiu, Margaret bateu na sua porta com um sorriso no rosto. Após ver Zhao Ai, ela disse, estarei indo com você em 5 dias. É hora de eu me vingar. Zhao Ai sorriu amargamente. Pelo que ela viu durante o último ataque da família Zhang, ele soube que a experiência de Margaret ainda era muito baixa. Ela estava sonhando se realmente quisesse se vingar da família Zhang. Porém, Zhao Ai não diria isso. Ao invés disso, sorriu e disse, tudo bem. Só precisamos seguir a liderança do irmão mais velho Tia Cheng. Ele é bem forte e tem muita experiência no comando. Não deve haver nenhum problema. Margaret parecia tanto nervosa quanto animada. Ela era como uma criança que estava esperando para fazer algo mal. Com o rosto animado, ela olhou para Zhao Ai e disse, ei, e se pegarmos um navio à força? Vamos vendê-lo ou usá-lo? Zhao Ai sorriu e disse, relaxe. Essas coisas serão entregues ao acampamento para gerenciar. A animação de Margaret não reduziu nem um pouco. Ela continuou falando para Zhao Ai sobre mantê-los. 5 dias passaram rápido. Essa missão foi mantida em segredo profundo. Apenas um pequeno número de pessoas na família Ashley sabia disso. Até mesmo aqueles que aceitaram a missão estavam alheios sobre o que fariam. Desta vez, 200 membros do campus símbolo ósseo se juntaram. O mais fraco deles estava no 3º nível. Afinal,
Aqueles abaixo do terceiro nível não podiam sobreviver no espaço. Embora houvesse muitas pessoas do campus símbolo ósseo, duas pessoas se tornaram o centro das atenções. Eles eram Zawai e Margaret. O status de Margaret na família Ashley não era um segredo. Além disso, ela estava visitando Zawai recentemente. Por causa disso, as pessoas do campus símbolo ósseo conheciam isso. Eles só não esperavam que Zawai e Margaret participassem dessa missão. Todos aqueles que participaram da missão foram enviados para o espaço por um navio espacial pequeno. Então foram transferidos para um navio maior antes de irem ao seu destino. Como essa missão foi mantida em segredo, todos os acampamentos envolvidos se reuniram na base espacial externa e pegaram um navio de batalha de tamanho médio. Para essa missão, o salão externo despachou mais de 1.700 pessoas juntas. Com tantas pessoas e apenas um navio, os quartos ficaram lotados. Os quartos originalmente para uma pessoa agora tinham 6 espremidas dentro. O quarto que Zawai ficou estava na mesma situação, mas felizmente ele foi agrupado junto com aqueles no campus símbolo ósseo. Quanto a Margaret, como ela tinha status especial, recebeu um quarto só para si mesma. Depois que todos chegaram na base espacial externa, o navio espacial imediatamente decolou. Seu destino era um local chamado Campo Meteorito Arco-Íris. Viver em outro mundo. Capítulo 1138 O Campo de Meteorito Arco-Íris, um nome lindo. No entanto, assim como nas florestas, as coisas mais lindas são as mais perigosas. O campo de meteorito arco-íris pode ser lindo, mas era extremamente letal para com frutas. O campo de meteorito arco-íris era uma zona extremamente enorme. Os incontáveis meteoritos aqui eram magnéticos e ao mesmo tempo caóticos. Ninguém sobreviveria uma jornada no meio desta zona. Mesmo que um especialista poderoso fosse sozinho, ele ainda não seria capaz de penetrar o campo de meteorito. O campo inteiro tinha um esplendor em volta. Parece lindo e brilhante, mas todas as frutas escolheram ficar longe. E não pense que era seguro se esconder dentro do campo de meteorito. Nesta área, meteoritos ocasionalmente colidiram um contra o outro e quebrariam. Então isso causaria uma reação em cadeia onde cada vez mais meteoritos explodiriam. A irregularidade deste evento fez ser perigoso ficar na borda do campo. Porém, esse campo de meteorito estava no caminho entre o planeta Adam e o planeta Luke. Também era impossível para a família Zhang dar a volta. Existe apenas uma pequena abertura no campo de meteorito que permitia uma rota levemente segura. Zawai e os outros aplicariam uma emboscada neste local. O navio da família Ashley chegou na área antes do tempo. Então Zawai e os outros deixaram o navio e se esconderam atrás dos meteoritos. Por outro lado, o navio de batalha foi escondido em um local apropriado. Por causa do campo magnético, bem como das tempestades de energia presente, a maioria do equipamento eletrônico não podia ser usado aqui. Os navios precisariam contar com a experiência do piloto para que o navio pudesse atravessar com segurança. Pode-se dizer que esse campo de meteorito era o melhor local para fazer uma emboscada. Zawai e os outros do campus símbolo ósseo se esconderam em um pedaço de meteorito. Esse meteorito não estava longe da rota. Era bem enorme, ao ponto de alcançar o tamanho de um asteroide. Depois que Zawai e os outros chegaram no meteorito, eles imediatamente cavaram uma caverna nele. Então eles cavaram cavernas menores. Não levou muito tempo até virar uma base temporária. Além de ficar na base temporária, depois de discutir com Tia Shane, Zawai também fez uma pequena caverna em um meteorito atrás da base. Esse seria o fator-chave em sua emboscada. Depois de construir a base temporária, Tia Shane enviaria pessoas regularmente para monitorar a situação da passagem. Dessa maneira, eles poderiam se mover imediatamente assim que a frota da família Zhang fosse descoberta. Embora essa missão estivesse sendo liderada por um membro central da família, o comandante permitiu que cada acampamento se movesse de forma independente devido à natureza da missão. Cada líder do grupo poderia fazer movimentos a seu próprio critério. O líder do campus símbolo ósseo era Tia Shane. E como essas missões eram do tipo que se fazia com mais frequência, ele era bastante experiente sobre o que fazer. Por causa disso, ele era capaz de comandar melhor o grupo. No entanto, pouquíssimas pessoas sabiam que Zawai também estava oferecendo ideias sobre como lidar com a frota da família Zhang. Embora Zawai apresentasse ideias, ele não as reivindicou como sua.
Tudo foi visto como contribuições de Tia Shane. Zhao Ai sabia que mesmo que fosse muito famoso no campo símbolo ósseo, isso era apenas porque ele conseguiu trazer honra ao acampamento. Sua reputação ainda era menor que a de Tia Shane. Se as pessoas do campus símbolo ósseo soubessem que essas ideias foram apresentadas por Zhao Ai, podem não ficar convencidos sobre sua efetividade. Por causa disso, Zhao Ai decidiu ficar de lado e acreditar suas ideias a Tia Shane. Ele apenas ofereceria ideias enquanto Tia Shane tomaria a decisão final. Dias voaram enquanto todos comentavam seus planos. Foi decidido que o ataque aconteceria em 10 dias, que era quando a frota da família Zhang entraria na passagem. O motivo para isso foi porque eles estavam com medo de que a família Zhang pudesse fazer algumas preparações. Para ser honesto, havia muitas pessoas que se sentiram desconfortáveis sobre essa missão. Mas o campus símbolo ósseo foi capaz de aguentar já que eles sabiam que essa era uma missão da família. A maioria das pessoas do campus símbolo ósseo não sabia sobre a questão oculta da família Ashley e a família Zhang. O que eles sabiam era que as duas famílias eram aliadas. Por causa disso, eles não conseguiam entender essa ação. Mas depois que Tia Shen lhes disse sobre a recompensa para a missão, eles esqueceram facilmente sobre esses assuntos. Para o salão externo, nada mais era melhor que uma recompensa sólida. Para eles, alianças entre famílias eram dignas de peido. Apenas dinheiro sólido pode mover seus corações. As pessoas do salão externo eram principalmente ascendentes dos reinos inferiores. Eles eram seres orgulhosos em seus respectivos reinos, mas depois de chegar no campo máquina, descobriram que sua identidade mudou de filho do céu para ser inferior. Os nativos do campo máquina desprezavam ascendentes. Alguns achavam difícil se adaptar a essa mudança de status. Os ascendentes que tinham talento eram capazes de se ajustar devagar à sua mentalidade. Com seus corações ainda resolutos, com esforço bastante, eles eram capazes de se tornar especialistas no reino. Porém, na maioria das pessoas, esse espírito desapareceu. Quando se tornaram membros dos salões externos, sua perseguição mudou se tornando forte para adquirir moedas máquina. Pode-se dizer que essas pessoas haviam perdido seus ideais e agora estavam atrás de dinheiro, o que era triste. Pessoas ambiciosas estabeleceriam objetivos, e aqueles talentosos o bastante se tornariam fortes. Se você apenas viver por dinheiro, então suas vidas seriam patéticas. No entanto, a maioria das pessoas dos salões externos estavam fazendo isso, vivendo pelo bem do dinheiro. Os chineses costumavam dizer que a pobreza inibe as ambições de alguém. Essa sentença também pode ser aplicada nos salões externos do campo máquina. Os magos e guerreiros que não têm dinheiro o bastante para apoiar seu estilo de vida acabariam correndo atrás de dinheiro. Conforme os dias passavam, o campo símbolo ósseo também fez trocar com os outros acampamentos. Sob as ordens do comandante, todos fizeram ataques calculados de tempo em tempo. O campo símbolo ósseo tinha uma posição-chave nesta emboscada, pois seria o primeiro grupo a lançar o ataque. No entanto, sua posição era na parte mais interna da rota. Assim que atacassem, os outros acampamentos seguiriam atrás. Isso porque o campo símbolo ósseo recebeu a tarefa de atacar o navio de batalha líder da frota da família Zhang. Fazer isso forçaria uma parada nos outros navios. Pode-se dizer que a tarefa do campo símbolo ósseo era muito pesada. Seu ataque no navio líder afetaria o resultado dos ataques seguintes. 10 dias passaram num flash. As pessoas do campo símbolo ósseo estavam tensas. Eles sabiam que a luta começaria logo. Com certeza, a família Zhang não os desapontou. Eles chegaram bem a tempo. A frota era composta de 10 navios. Esses 10 navios não eram navios de batalha de verdade. Eles não eram para combate e serviam principalmente como transporte. Eles estavam armados com um sistema simples e também um número limitado de mechas. Havia também magos e guerreiros nos navios para servir como guardas. Comandando o navio da família Zhang estava um homem chamado Adams. Ele era um capitão mercante com muita experiência e já tinha feito múltiplas viagens seguras através do campo de meteorito arco-íris. Por causa dessa história, a família Zhang se sentiu aliviada deixando essa questão com ele. Mesmo com seu status, Adams ainda ficava cauteloso toda vez que atravessava o campo de meteorito. Adams sabia claramente que o campo de meteorito arco-íris era uma zona muito perigosa que poderia destruir navios aleatoriamente. Assim que a frota entrou no campo de meteorito,
A expressão relaxada de Adams ficou severa. Seus olhos estavam focados no caminho. Essa passagem não era muito longa. Navios espaciais podiam atravessar em uma hora com velocidade máxima. Porém, os navios não ousariam atravessar essa passagem a toda velocidade. Isso se deve porque os meteoritos algumas vezes vagavam através da passagem. Se um navio fosse atingido por esses meteoritos, então uma reação em cadeia certamente ocorreria. Por causa disso, mesmo que a velocidade fosse crucial ao atravessar essa região, a pressa era desconsiderada. Não podia ir muito rápido e nem muito lento. Com sua experiência, Adams sabia claramente como atravessar essa passagem. Adams atualmente estava dentro do navio logo atrás do navio líder. Se o navio líder recebesse um ataque, então ele poderia usar o segundo navio para ajudar. Depois de olhar para a passagem por algum tempo, Adams disse rapidamente: todos os navios, desacelerem 20 nós. Preparem seus sistemas e armas e permaneçam uma comunicação estável com os outros navios. A ordem foi rapidamente passada. Logo, a frota inteira desacelerou. Então o navio líder começou a entrar na passagem. Um por um, a frota entrou no campo de meteorito. Adams estava encarando o computador ansioso. Neste ponto, a comunicação estava começando a ser afetada. Conversas estavam começando a falhar. Porém, Adams não entrou em pânico. Isso era esperado julgando pelas características do campo de meteorito. A frota avançou devagar. Muitas vezes, um navio dispararia em alguns meteoritos menores que estavam em seu caminho. Mas falando no geral, eles ainda estavam seguros. Mesmo que a frota estivesse no meio da passagem, Adams ainda não relaxou. Contanto que a frota ainda estivesse dentro da passagem, ele não podia baixar sua guarda. Neste momento, a expressão de Adams afundou. Então ele gritou: navio número 1, preste atenção. Navio número 1, preste atenção. Desça imediatamente. Desça imediatamente. Os olhos de Adams estavam grudados no computador. Ele podia ver com clareza que um meteorito não muito longe do navio número 1 se moveu de repente. Então aquele meteorito atingiu um maior, fazendo o último se mover na direção da passagem. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.